Olá, seja muito bem-vindo ao AspCast, o podcast da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Aqui nós conversamos sobre PI de uma forma prática, atual, conectada com inovação, negócios e também com o desenvolvimento regional. Não à toa, nós hoje damos continuidade à nossa série especial com os diretores de integração da ASP nos estados. Chegamos ao Ceará, um estado que vem se consolidando como referência nacional em inovação, energias renováveis, economia do mar e empreendedorismo tecnológico. Além disso, então, nossos convidados, como nós vamos explorar, estão coordenando com muito carinho um seminário regional ali em setembro, 9 de setembro, que nós vamos falar um pouco mais de detalhes, mas deixa eu apresentá-los. Hoje, os nossos dois convidados são Débora Ximenes, diretora de integração da ASP no Ceará, mestre em propriedade intelectual e com atuação voltada para startups, tecnologia e inovação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Débora. Nós também com a Débora, Walter Everson de Andrade, diretor de integração da ASP no Ceará. Os dois vivem no Ceará, é um cenário, é um estado pujante ali em PI, tem espaço para todos ou não, é o que nós vamos discutir, que é fundador da W3 Marcas e Patentes, profissional dedicado ao desenvolvimento da PI também na região. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Walter. Agradeço, meu amigo. A vocês e a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos ao AspCast. Vamos começar com a Débora. Débora, por favor, conte um pouco mais da sua trajetória, como você chegou ao mestrado de PI, como a PI entrou na sua vida e desde quando? Perfeito. Muito obrigada pelo convite, é um prazer dividir esse momento também com o meu colega e amigo Walter Everson. Eu cheguei na PI, assim, conheci na faculdade ainda, então desde a faculdade eu já estudava propriedade intelectual, começou no estágio. Meu TCC foi sobre propriedade intelectual, sobre trade dress, igual a dissertação da nossa presidente. As aulas eram obrigatórias ou eram opcionais que você escolheu? Não, na verdade não tinha disciplina de propriedade intelectual, mas eu escrevi sobre porque eu tive o contato, na verdade, no estágio. Então, não tinha. Acho que até hoje não tem na UFC disciplina sobre propriedade intelectual. Mas surgiu essa curiosidade na prática e eu também fui de empresa júnior e dentro da empresa júnior eu trabalhava com registro de marca. Então, a gente trabalhava acompanhamento de patentes também, registro de software. Então, surgiu ali meio que concomitante no estágio e na empresa júnior. E por isso eu escrevi sobre no meu TCC. Quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com inovação, startups, inovação, tecnologia, e ali, continuando o que eu tinha estudado e trabalhado na empresa júnior e no estágio, fiquei trabalhando com o direito empresarial, e aí, considerando aqui a propriedade intelectual dentro do direito empresarial, que não é, né, é independente, mas sempre trabalhando ali ela junto à estratégia do direito empresarial. Então, as empresas do escritório eram assessoradas em contratos, em societário, mas também em propriedade intelectual. E aí surgiu a oportunidade do mestrado. Eu já queria um mestrado profissional, não tenho um perfil assim, muito acadêmico, apesar de ter interesse em lecionar, mas não tenho um perfil muito acadêmico, sou mais de mercado. E aí, cursei o mestrado em propriedade intelectual, que na verdade não é na área do direito, e era um desejo meu muito grande de sair um pouco do direito, porque eu queria muito mesmo trabalhar com empresários, e para o empresário a gente não pode saber só direito, né? Então a gente tem que entender do negócio dele, realmente regras de negócio. Aí o mestrado de propriedade intelectual é na área da administração. A gente tem disciplinas de direito, mas são a menor parte. Então, a gente entende até como avaliar o negócio, a maturidade tecnológica do negócio está muito fora do contexto do direito. Então, foi uma oportunidade maravilhosa, mas o meu maior ensinamento mesmo é a prática. Também fiz pós em direito empresarial e direito da tecnologia também, mas voltado para a propriedade intelectual foi mais um mestrado, porém é na prática que eu aprendi mais sobre propriedade intelectual. Então, já tenho aí, somos quase 10 anos, contando com a experiência da época da empresa júnior, e hoje eu tenho o escritório, que é voltado para direito empresarial, e a maioria dos nossos clientes são
startups, são empresas de tecnologia, empresas digitais, e eu tenho um escritório só de marcas e patentes também, que eu decidi separar, assim, deixar 2 negócios. Depois da minha pesquisa do mestrado, eu entrevistei mais de 60 investidores no Brasil inteiro, porque eu investiguei sobre a relevância da propriedade intelectual em operações de investimento em startups. E aí muitos investidores deram feedback de que eles não conheciam escritórios de propriedade intelectual voltados para startups. Então, eu saí de lá com essa ideia de, tem um espaço aí, então, para explorar, mesmo que eu sei que existem, porque os mesmos escritórios que trabalham com negócios tradicionais trabalham com negócios inovadores, mas, de certa forma, não estão comunicando isso. E eu saí do mestrado com essa vontade de separar ali, o negócio de um produto só para propriedade intelectual. Porém, começou muito voltado para startups, mas hoje a gente tem muitos negócios tradicionais. No escritório de advocacia, que leva o meu nome, eu tenho menos negócios tradicionais do que no escritório de marcas e patentes. Então, a gente acaba trabalhando esses 2 mundos. E essa escolha, então, foi uma escolha de comunicação e que você viu que fazia sentido com a sua clientela, mas ela também gera reflexos em relação à própria OAB, né? Então, acredito que nessa outra sociedade, isso nós vemos muito na nossa área, de existirem agências não necessariamente vinculadas ao serviço advocatícios, para que ali os profissionais tenham um pouco mais de liberdade em relação ao que nós vemos do código de ética de OAB e tudo. Isso também você explora ou mais a dinâmica do dia a dia, essa comunicação mais facilitada com o seu cliente? Foi um dos pontos que me convenceram também, junto com o feedback dos investidores, foi um dos pontos que me convenceram. Mas eu que tinha vontade de ser mais agressiva, ter um marketing mais agressivo, postar foto com os clientes, que é muito comum a gente ter em escritórios de marcas e patentes. Porém, eu confesso que não utilizo muito essa prática, né? Ainda está aí a explorar. Então, acabo não utilizando tanto, mas na comunicação, a gente tem um alinhamento interno assim, na comunicação. Quando são textos da Amuleto, que é o escritório de propriedade intelectual, a gente é mais agressivo, oferece mesmo o serviço. Já quando são os textos do DX, advogados, não. Então, procure uma assessoria, um profissional especializado. Então, a gente tem essa diferença ali na comunicação. Mas não uso muito como poderia utilizar, né, já que realmente é totalmente desvinculado da OAB. E você consegue fazer um percentual de divisão de tempo do quanto você dedica para os assuntos relacionados ao escritório de advocacia e quanto para Amuleto? Eu consigo traçar essa noção, tanto de orçamento quanto de tempo. Eu diria que hoje propriedade intelectual é em torno de 30% a 40%, porque a gente tem muitas operações dentro do direito empresarial, mas é em torno disso com relação a tempo. A gente fala no quesito tempo. A dedicação de time também, o time do escritório acaba sendo maior, porque são mais áreas, né, de direito empresarial. Muito interessante ouvir essa sua experiência, a origem e como você desenhou o seu negócio, Débora. Walter, e você também aprendeu na faculdade, fez TCC, como é que você caiu na PI? Na verdade, eu caí de uma forma um pouco diferente, né? Eu fui fazer faculdade depois, já velho, né? Eu comecei, na verdade, minha trajetória na década de 90. Eu comecei na publicidade, né? Eu era designer gráfico, né? Por assim dizer, na década de 90. Trabalhei muito na indústria gráfica. E aí, uma coisa foi puxando a outra, né? No começo dos anos 2000, eu sentia necessidade de trabalhar por conta própria, né? Foi quando eu peguei isso, não, eu vou agora começar a mover meus pauzinhos para poder ter meu próprio escritório, né? E aí, quando foi em 2005, eu abri o CNPJ das 3 marcas, né? E de lá para cá, eu fui fazendo em conjunto com os meus trabalhos de publicidade, porque eu tive agência de publicidade por muitos anos, né? Então, nesses trabalhos foram se equilibrando. Eu não pegava muito trabalho na área de propriedade intelectual, mas sempre estava fazendo alguma coisa de propriedade intelectual. Porque meus clientes de publicidade chegavam por mim e diziam,
por que tu não aprende a fazer isso aqui para mim? Faz você mesmo para mim, porque eu tenho uma relação de confiança com meus clientes de muitos anos. Eu tenho um ciclo de amizade de cerca de 30 anos com clientes, entendeu? Que me consumiam os trabalhos na área de publicidade e hoje são meus clientes fiéis da área de propriedade intelectual, entendeu? Então, essa minha relação, por exemplo, hoje como hoje, eu estou querendo escalonar mais, para ter mais quantidade, para poder conseguir vencer na questão dos custos, né? A gente termina sempre se batendo, né, isso, Débora, na questão dos custos, né? A gente tem que escalonar para poder sobreviver da melhor forma possível. Então, a gente fica fazendo esse equilíbrio, né? Entre prestar um bom serviço, um serviço de qualidade, e também que se possa ser pago, né? Então, depois eu fiz faculdade, chegou em 2014 que eu fui fazer a faculdade de Direito, para você ter uma ideia. Depois que eu finalizei a faculdade, fui fazer a pós na PUC, né? E aí, lá começou as relações, né? Comecei a conhecer as pessoas aí do lado do sul, né? De São Paulo. E aí, uma coisa foi puxando a outra, né? Então, essa questão de ser convidado para diretor de integração foi muito interessante, porque a gente consegue mostrar para as pessoas daqui a organização que a gente quer ter, né? Você viu que essa semana a gente teve um baque muito, muito grande com relação a golpistas tentando se passar pelo INPI. Eu não sei se vocês tiveram aí algum abalo aqui. Eu passei a semana inteira passando comunicado para os clientes que o INPI não passa comunicado de nada para ninguém. Entendeu? Então, a gente passa muito tempo tentando disciplinar o mercado, na verdade, né? De mostrar que não se pode confiar em qualquer um que tente localizar as pessoas, as empresas que realmente têm história dentro do mercado. É um desafio grande, porque a PI já é algo que nós precisamos fomentar a educação e que vocês fazem aí regionalmente, fomentando a educação dos empreendedores, dos eventuais titulares de PI, e fora isso, nós também temos que lutar aí contra essas práticas dos golpistas, dos fraudadores. E nós vamos voltar para essas experiências de vocês. Eu quero explorar também algo que nós tínhamos falado anteriormente sobre em que meios vocês acabam promovendo a API aí regionalmente, mas antes disso, acho que vale nós falarmos do evento que vocês estão organizando para setembro, né? Tá tudo pronto? Ou Quase quase tudo tudo, viu? pronto? Quase tudo pronto. Já Já, fechamos a grade. já tem data, local e grade proposta. Grade. Propriedade intelectual e inovação na indústria de energia e hidrogênio verde, no dia 9 de setembro, das 9 às 5h15, presencial, mas também com transmissão aqui pelo nosso canal da ASP no YouTube, e será presencial realizado no FIEC, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Débora, foi você que conseguiu esse local? Qual é o histórico e qual a importância da FIEC sediar essa discussão para a PI aí regionalmente? Perfeito. Quando eu recebi a missão, né, o Walter ainda não estava na diretoria, e aí, bem no início, nas primeiras conversas de alinhamento com a Soraya, ela pediu para a gente pensar em um tema que fosse relevante, muito relevante para o Ceará. Eu trabalho com tecnologia e inovação, então, se fosse um tema relevante para mim, eu teria escolhido tecnologia, né, startups, mas não, o desafio era procurar algo que seja extremamente relevante para a nossa economia. Então, conversei com alguns colegas que trabalham também no setor empresarial e a resposta que eu tive foi a indústria. E o Ceará, ele é pioneiro na indústria de energias. Então, a gente também se fala aqui muito no pioneirismo do hidrogênio verde. E por isso surgiu essa ideia de a gente trabalhar indústria de energias e hidrogênio verde, que é um pioneirismo também do Ceará. Então, é algo que está muito em voga, em discussão, e aí o Ceará tem muitas vantagens. E aí, pensando em indústria, a gente chegou na FIEC, que é a Federação das Indústrias, e é muito atuante, que tem realmente vários sindicatos e uma ligação
com a indústria que seria difícil encontrar em outra entidade. E a gente conseguiu esse contato com algumas pessoas que trabalham e eles nos receberam de portas abertas, a FIEC e o Senai, e abraçaram mesmo o nosso evento. Ele já tem alguns eventos semelhantes, ele tem vários, tem uma programação de muitos eventos, e tem até eventos semelhantes, e aí foi muito interessante essa recepção, e eles falaram mesmo para a gente que era muito interessante para eles, que eles queriam divulgar e levar para os empresários da indústria, porque seria um tema de extrema relevância para eles. Muito legal. E você será responsável pelo painel 1, mas eu vou pular o painel 1, porque depois eu já quero que você conte um pouco desse seu histórico, de por onde você anda, que tem a ver com o painel 1, mas já falo que o painel 1 tratará de startups e tecnologia no Ceará. Já já a Débora conta um pouquinho mais. O painel 2 vai tratar de energias renováveis, hidrogênio verde. Temos engenheiro, eletricista, temos o advogado que é presidente da Câmara de Comércio Exterior e Investimentos da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, mais uma engenheira para debater essas energias renováveis e o hidrogênio verde. Então, temos ali uma quantidade de panelistas muito bem cotados, e não só cotados, muito experienciados para debaterem como o Ceará pode ser e pode ser tratado como referência nacional em energia eólica, solar e o pioneirismo do Estado no hidrogênio verde e também a proteção tecnológica e da inovação nesse setor que é estratégico nacionalmente, sem dúvida. Já no painel 3, aí nós temos a moderação do Walter Everson, que vai tratar sobre economia do mar e logística portuária, tratar um pouco da importância da PI na economia do mar, pesca, transporte, logística, inovação portuária. Walter, você convidou Rômulo Alexandre Soares, Cândido Henrique, Açucena Góes para debaterem esse assunto com você. O que nós podemos esperar desse painel 3? Como você bem disse, né, aqui o Ceará é um berço, né, da energia. Então, tudo é entrelaçado, né? A questão do porto, né? A questão da economia do mar, tudo aqui está intrínseco. Então, vai ser muito importante a gente passar essa ideia para o público de todo o Brasil, né? Para eles entenderem o que se trata o Ceará. Porque muitas vezes, quando a pessoa lembra do Ceará, é só para turismo, né? E não é só turismo. A gente realmente aqui produz. A gente pode não ter assim, a agropecuária muito forte, né, como tem no sul do país, mas nós temos essa outra parte que é muito poderosa, que é a economia do mar. E é isso aí que a gente vai trazer, né, essas questões, as autoridades que vão discutir sobre o assunto. Ótimo. E logo em seguida ao painel da economia do mar, tem, como todos esses seminários, nós temos proposto que é a mesa redonda, a mesa de debate sobre o futuro da PI, da inovação no Estado. Mas, Débora, voltando ali para o painel inaugural, para o painel que você terá logo pela manhã, às 9h30 da manhã, para falar sobre startups e tecnologia no Ceará. Por favor, o que vocês pretendem compartilhar conosco, e diga, por favor, sobre esse ambiente que nós conversamos, que você tem muita facilidade, muito trânsito, esse ambiente de inovação. Nós vimos que você convocou para dividirem esse painel com você Rodrigo Pache Pontes e José Jeová Abreu. Rodrigo é engenheiro mecatrônico e o José é gerente executivo do Hub de Inovação do Banco do Nordeste. A gente tem a intenção de discutir nesse painel com as instituições, e tem várias outras instituições, e a gente escolheu 2 instituições que fomentam muito a inovação por meio da tecnologia e criação de startups, como essas instituições apoiam o crescimento de startups e junto à proteção também. Então, a propriedade intelectual ela surge como uma das pautas mais importantes desde o início, desde a ideação da startup, porque a gente vai ter um produto que precisa ser protegido nas mais diversas frentes, né? Então, desde o início, a startup precisa proteger a sua marca, como todas as outras empresas, mas na tecnologia, na criação de startups e inovação,
a tecnologia é o ator principal, é realmente o produto, é o core business da startup. Então, como essas instituições têm fomentado essa proteção desde o início? Porque o empreendedor, ele tem muito uma sede, uma fome de buscar logo trabalhar a solução, né? E tudo bem, claro, ali é o produto dele, mas precisamos conversar sobre o quanto é importante proteger também juridicamente, aí entra a propriedade intelectual como um dos aspectos mais importantes, de fato, como proteger essa inovação. Porque se a gente não protege a inovação, não vai ter barreira nenhuma de mercado, aí, de fato, não vai ter esse diferencial competitivo. Então, várias instituições já trabalham isso dentro dos seus programas de incubação, de aceleração, e a gente quer que essas instituições falem como isso é feito, até para promover isso também em outras startups e outros programas que vão nos acompanhar, né? A gente vai divulgar a transmissão do evento, então, várias instituições aqui do Ceará, sobretudo, né, vão acompanhar, então vai ser um momento muito relevante. Esse primeiro painel até fugiu um pouco, né, do nosso tema principal da indústria, mas essas instituições também apoiam startups com soluções voltadas para a indústria. Então, a gente também vai conversar sobre isso. E a gente tem um ecossistema aqui no Ceará que já tem mais de 10 anos, o ecossistema de inovação. Então, a gente tem várias startups que são cases nacional de captação de investimento, de venda. Eu já atuei em várias operações de captação de investimentos e de venda mesmo, de venda total, de exit, né, que a gente chama. Então, temos vários cases, valores consideráveis. Então, uma parte da economia também que a gente incentiva bastante, apesar de a gente trabalhou esse tema em Recife, que é o polo, né, realmente da inovação, tem um ecossistema muito mais maduro do que o nosso, mas a gente também tem aqui no Ceará, e sobretudo em Fortaleza, que é mais antigo, né, já é mais maduro, a gente tem esse incentivo para o mercado de inovação que tem crescido bastante, tem atraído muita atenção de investidores nacionais e internacionais também. Débora, existe uma resposta certa para dizer o momento em que a propriedade intelectual deve entrar na estruturação de uma startup? Ela vai entrando por etapas de acordo com a maturidade da startup, mas na fase de ideação, que é quando a gente enxerga o problema e começa a trabalhar a solução, mesmo sem saber se a solução vai virar uma empresa, porque naquele momento nem precisa ter um CNPJ, a gente já precisa trabalhar o alinhamento daqueles futuros sócios, e um dos principais alinhamentos envolve propriedade intelectual. Porque de quem é a propriedade intelectual daquele ente que ainda nem existe? A gente não tem uma empresa ainda, é um projeto. E se essas pessoas não continuarem, só continuarem 2 de 3, por exemplo, na abertura da empresa? O que acontece com os ativos que aquela terceira pessoa criou, que ela não entrou na empresa? Já é importante a gente trabalhar no acordo que a gente costuma chamar de memorando de entendimentos, é um acordo de pré-fundação. Um dos capítulos mais importantes é o da proteção da propriedade intelectual. Além disso, é muito importante entender nessa fase, ainda de ideação, quais são as estratégias de propriedade intelectual que a gente vai aplicar nesse modelo de negócio. Por quê? Se eu entender que é muito estratégico trabalhar a patente, eu não posso sair divulgando toda a minha ideia aos 4 ventos e não cuidar de proteger via patente antes. Então, às vezes, os empreendedores também têm dificuldade de saber o que falar no pitch, por exemplo, eles montam as apresentações para vender o produto, mas o que falar? Precisa entregar um segredo industrial? Não precisa. Então, isso já é um ponto interessante, ser alinhado desde a fase inicial mesmo. Então, a gente até tem um material que, para quem tiver interesse de estudar mais sobre inovação, é muito legal, que é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC, que traz os principais pilares da governança corporativa em startups, e aí ele coloca a propriedade intelectual desde a ideação. Então, depois a gente vai proteger, fazer os registros de forma definitiva mesmo da marca, geralmente isso já na operação, né? Da marca, do software, as patentes, desenho industrial, enfim. E quando a startup já está tracionando, que ela já tem muitos clientes, ou na escala mesmo, vai só amadurecer, proteger novos produtos, como a gente faz em todas as empresas tradicionais também.
acompanhar eventuais violações, mas desde o início já se tem essa preocupação em contratos, em analisar a viabilidade de proteção via marca, via patente. Então, desde o início, o momento correto é assim, o mais cedo possível, de fato. Obrigado, Débora. Walter, nesse sentido, os empreendedores locais eles já enxergam marcas, patentes, softwares, contratos e know-how como ativos estratégicos, ou eles dependem da atuação profissional de vocês e de vocês estarem circulando e fomentando a API aí localmente? Eu percebo que quando o cliente chega, ele chega completamente assim abandonado, né? Ele não sabe muito o que. Ele pensa, às vezes, que vai depositar uma marca, ele já pode levar debaixo do braço no dia seguinte do protocolo. Então, a gente bate muito, né? Acho que a Débora também sofre, para explicar para o cliente que, às vezes, tem as etapas, o trâmite, que demora X, demora Y. Né? No caso da inovação, existe o trâmite prioritário, né? Que pode adiantar os processos na parte de inovação. E eles nem sabem disso. Né? Principalmente também aqueles são os mais velhos, né? Que têm direito também a algumas gratuidades, têm direito à questão do trâmite prioritário também. Né? Então, é muito importante o nosso trabalho, né, como diretores de integração, de trazer informação mais elucidadora mesmo, das pessoas entenderem como é que funciona, né, a roda, né, do INPI. Né? Todos os dias nós estamos, né, aprendendo uma coisa nova para poder passar para frente. Né? Eu considero que eu sou um estudante contínuo, né? Eu sempre estou aprendendo uma coisa nova, principalmente, inclusive, com os mais novos também. A Débora é uma pessoa fantástica, né? A convivência com ela, por exemplo, tem me trazido grandes aprendizados, né? Eu agradeço a ela por isso. Né? Eu sempre estou no pé dela, Débora, mas é aquilo, né? Então ela me ajuda muito nesse processo. Então, a vantagem da gente ser um pouco mais velho também é trazer um pouco mais de maturidade para cá, né? De explicar que ele não precisa se aventurar, ele precisa realmente contar com pessoas que tragam know-how para ele, para que a inovação, a patente, o software, o desenho industrial que ele tiver, pode ter um sucesso desde que a gente consiga fazer aquele trabalho, né, de retaguarda, de pesquisa, essa questão da anterioridade que a gente faz, né, entendeu? Então é muito importante. Não é só jogar lá e esperar, levar debaixo do braço, como a gente Vocês sabe. não se conheciam antes? Não, olha só, a Foi... gente mora na mesma cidade. Eu só fui Uhum. conhecer através do congresso que a gente fez, né? Do Entendeu? E aí a congresso gente que foi vocês conhecer. estiveram aqui, aproveitaram bastante o congresso. Perfeito. Os diretores de integração participaram de todos os painéis e participaram ativamente. Nós já conversamos aqui em outros episódios de que levantaram a mão, era o primeiro congresso de vocês, mas mesmo assim levantaram a mão, fizeram perguntas, fizeram provocações, foi muito interessante. Realmente foi algo que agregou para vocês tanto em relacionamento, mas também em conhecimento, porque as matérias e as exposições eram de assuntos muito diversos, né? Principalmente porque a gente passou a conhecer algumas autoridades do NPI, né? Eu apertei a mão do presidente do NPI daqui de Portugal, batemos fotos, fizemos todo aquele fuxico, né, como chama aqui, para poder aparecer nas redes sociais. Mas o mais importante é a troca de experiência, né? É você chegar e perguntar, como é que você resolveu esse problema? Como foi que você resolveu o problema Y? Entendeu? Então, a troca é o grande ganho que a gente tem, né? Quando a gente assume cargos, participa de congressos. Eu não sei se a Débora concorda comigo, mas essa é a visão que eu tenho. Sim, com certeza. Foi um dos pontos mais ricos assim, de participar do congresso. E também, eu diria, conhecer as pessoas que a gente leu, assim, quem a gente citou no TCC, quem a gente citou na dissertação, ou as pessoas que a gente já admirava pelas redes sociais, acompanhava, então ali tão perto, assim, como a gente participando daquilo. Então, realmente foi incrível. Comprei muitos livros, autógrafos.
Foi muito, muito bom mesmo. E a gente se aproximou do pessoal das outras diretorias que a gente não conhecia e, sobretudo, da diretoria de integração, né? Porque todos estavam ali, a maioria pela primeira vez, e vivendo essa experiência igual a gente estava vivendo, de conhecer todo esse mundo novo que a gente acompanhava antes, mais distante, né? Então, ficou muito real para a gente. A Débora já tinha um pezinho na ASP, na PI, ou conheceu a Juliana ali também naquele ambiente? Já conhecia a Juliana Castelo Branco? Já, a gente se conheceu na faculdade, estudamos na Universidade Federal do Ceará e a gente foi da mesma época. A gente trabalhou em alguns projetos juntas e a Ju foi para São Paulo. Eu sempre acompanhei, na época que eu entrei no mestrado, ela entrou na pós, já de propriedade intelectual, então a gente sempre conversava muito sobre, trocava muito casa, dividir casa, ainda quando ela estava aqui no Ceará, que é muito difícil, esse foi o que eu ganhei, um presente também, ter o Everson como amigo agora, como colega que a gente está próximo, trocando essas experiências, é que a gente não tem muitos profissionais de propriedade intelectual aqui no Ceará. Então, para a gente dividir essa experiência do dia a dia é difícil. E aí, como o Walter falou, é uma experiência da gestão, porque a gente empreende, então a gente está à frente do nosso próprio negócio, e é uma experiência de conhecimento também de propriedade intelectual, de trocar, olha, estou com um caso muito complexo, você que já tem uma experiência diferente que da minha, ou mesmo a minha, mas pode ter uma visão diferente, então isso é muito rico. Eu já tinha muito isso com a Juliana, e quando ela foi para São Paulo, ela teve várias outras experiências, então a gente seguiu sempre muito próximo, se comunicando, e ela me indicou na época, me levou até a Soraya. Eu participei já da diretoria desde a época da eleição, entrei como associada da ASP um pouco antes do Walter, né? Aí depois veio o Walter para somar aqui com a diretoria aqui do Ceará, que com certeza enriqueceu demais. Débora, falando em experiência, o mercado regional já gera uma demanda suficiente para profissionais especializados em PI? Gera e tem muito espaço ainda para ser explorado. Tá? Como o Walter falou, a gente ainda leva muito essa bandeira, defende muito essa bandeira, mas muitas vezes as pessoas já sabem sobre. Tá? Inclusive, quando eu fiz a minha pesquisa de dissertação, eu conversei com investidores, mas eu também conversei com empreendedores. Todos eles, assim, 100% dos empreendedores que eu entrevistei sabiam sobre registro de marca. Assim, isso é 100% a unanimidade, todos sabem que é importante. Tinham suas marcas protegidas? Muitas vezes não. Às vezes porque não tem dinheiro, não sabe quanto é, não busca, não tem essa proximidade. Mas tinham consciência da necessidade de. É mais difícil eles saberem diferenciar a marca de patente, né? Assim, isso é bem mais difícil. É mais difícil também eles conhecerem sobre segredo comercial, segredo industrial. Inclusive, eu já tive a oportunidade de facilitar treinamento para profissionais da área de propriedade intelectual e eles não conhecerem como funciona a proteção do segredo. Então, existe muito espaço para ser explorado, tanto do ponto de vista de os empreendedores já sabem sobre isso, mas não sabem que tem profissionais aqui que trabalham com essas matérias, às vezes buscam profissionais em São Paulo, em outros ou Minas Gerais, né, em outras cidades, em outros estados, e a gente tem alguns profissionais que já atendem essa demanda, mas tem um ponto crítico que acho que existe em todos os lugares. Mas quando tem menos profissionais bons, assim, capacitados, com experiência, então acaba ficando mais evidente. A gente tem vários escritórios de advocacia mesmo que atuam com propriedade intelectual, mas as pessoas não são minimamente especialistas. Então isso é muito ruim, porque ainda disseminam como se fosse assim a área mais simples do direito, né? Assim, isso aí o estagiário é quem faz. Então acaba tendo muito indeferimento ou muito erro, ou às vezes confunde que a facilidade da marca, que é o que é mais comum, né? É fácil fazer o formulário, então é porque é muito fácil, é um serviço muito barato, mas demora a vir o resultado, vem, e aí gera, às vezes, também uma decepção nos empreendedores, nos empresários. Então, é algo que a gente precisa ir trabalhando também, mas há muito espaço para profissionais que queiram investir nessa área, inclusive a ponto de atuar de forma especializada mesmo em propriedade intelectual. Eu fiz uma escolha de seguir com o escritório em direito empresarial, mas eu teria espaço para atuar só com propriedade intelectual. Como o direito empresarial veio ao mesmo tempo da propriedade intelectual e a gente tem demanda
para isso, então eu fiz essa escolha mesmo de manter os dois. Mas com certeza existe, né? O Walter, inclusive, trabalha especialista em propriedade intelectual, trabalha especialmente com propriedade intelectual, e há muito espaço. A gente tem discussões de contratos de tecnologia, transferência de tecnologia, a gente vai abordar, inclusive, no nosso seminário. Então, há muito espaço também para patente, muito difícil encontrar um profissional que seja especialista em patentes, e aí a gente tem patentes mais voltadas, por exemplo, para tecnologia, os empreendedores têm muita dúvida, é só o registro de software mesmo, quais componentes eu poderia estudar para aplicação via patente, desenho industrial também, que a gente tem um curso agora, inclusive, na ASP, né, sobre desenho industrial, então tem muito espaço, dá para ser muito explorado, tem várias instituições, tem empresas grandes que precisam de profissionais que atuam nessa área, e a gente tem um mercado crescente, então com certeza há muito espaço para a propriedade intelectual. Aproveitando essa bandeira que você levantou, Débora, Walter, tem um conselho que você possa dar para quem quer trabalhar com PI no Nordeste? Olha, o maior conselho que eu posso dar é o conselho que sempre um pai dá para o filho, que o conhecimento é a única coisa que não se pode tirar. Né? Então, se você tem interesse na propriedade intelectual, sabe, a melhor coisa que tem para fazer é buscar os órgãos reguladores. Né? Por exemplo, o próprio NPI tem cursos internos, né, que elucidam bastante, consegue te colocar no trilho para o futuro. Né? E instituições como a ASP, né, que conseguem, né, trazer, além de disseminação da própria propriedade intelectual, também a questão do ensino. Você, como associado, pode ter participação em cursos, descontos, né, participar de congresso, você consegue ter um 360 graus do seu entendimento de mundo, de como as coisas podem acontecer. Então, você se integrar, certo? Se unir com outras pessoas, entendeu? Em termos de conhecimento, é uma melhor coisa que você pode fazer. E, claro, se interessar, né? Hoje, com a internet, você só não consegue aprender se não quiser, né? Hoje, você tem a fatia e realmente e o queijo na mão para poder ir para frente. Obrigado, Walter. Débora, tem algum recado final que você queira dar? E aí pode ser para empreendedores, para profissionais que queiram trabalhar aí no Nordeste, algo que você queira transmitir em relação ou à API, ou à ASP, ou ao seminário que vocês têm pela frente? Eu acho muito importante, assim, seguindo até o que o Everton falou, né? Muito importante também a gente sempre atuar com responsabilidade, né? E aí a gente ter sempre essa consciência também de atuar em rede. E a gente, desde que se conheceu, já foi por meio da ASP, a gente sempre trocou muitas experiências e eu percebo que a gente tem uma relação, assim, de confiança e uma conexão grande, porque a gente tem uma preocupação muito grande de levar o serviço com qualidade para os nossos clientes. Isso é muito importante porque quando a gente age de forma irresponsável, não entrega um serviço bom, isso prejudica a nossa rede também. Então, assim, como eu falei, eu percebo que alguns empreendedores são decepcionados com rede de marca, sobretudo, que é o mais acessível, que as pessoas conhecem mais, porque elas tiveram acesso a péssimos prestadores de serviços que não explicaram para ela, como o Walter falou, né, no início, que é muito importante a gente explicar. O consumidor, muitas vezes, ele não entende, né? O empresário, nosso consumidor, ele não entende ainda sobre isso. Entende por cima que é importante fazer, mas nem sabe por que fazer. Então, a gente fazer o que gosta, fazer com responsabilidade é muito importante. A gente vai ajudar a rede e também vai nos destacar como profissionais. E quando eu divulgo a ASP, assim, como assim, alguém me pergunta, por que participar da ASP? Ou me procura perguntando dicas de onde conseguir conteúdo, é muito isso que o Walter falou também. A gente tem esse acesso muito próximo, são muitos conteúdos que realmente a internet tem vários outros conteúdos, tem, mas aqui na ASP os conteúdos são sempre filtrados e as pessoas são pessoas muito especialistas, né? Não é como se fosse assim, alguém que começou a trabalhar ontem com propriedade intelectual vai falar sobre aquele tema. Não, são pessoas extremamente relevantes, são pessoas que trabalham ou dentro de instituições como o INPI ou em escritórios que já trabalham com propriedade intelectual há muito tempo, são pessoas que têm toda uma trajetória e que vão passar esse conhecimento para a gente.
Eu acho que um dos pontos que mais me marcou nos conteúdos da ASP, no aprendizado que a ASP fornece para a gente, para além do congresso, que realmente, como são conteúdos assim, 360, foi muito bom vivenciar, porque alguns temas não faziam parte da minha realidade, eu acabo atuando muito mais com marca, software e contratos. Um dos pontos mais importantes são as atualizações. Então, saiu uma atualização, a gente vai dar um Google, a gente vai encontrar o texto, né, a letra ali morta, mas a gente tem na ASP, no café, a gente tem a oportunidade de receber pessoas do próprio INPI explicando esses institutos, as novidades, então isso para a gente faz muita diferença, com certeza. Então, para profissionais, a primeira indicação, com certeza, que eu deixo, já sugeri para várias pessoas aqui, então é muito importante, inclusive, falar sobre isso para a gente que é diretor, né, que a gente que é associado, é muito importante porque a gente acaba influenciando as pessoas. Então, várias pessoas já chegaram, eu não falei diretamente, mas a pessoa me viu falando sobre a ASP, eu compartilhando um conteúdo da ASP, e veio perguntar, fala um pouco da ASP, como é, quais são as vantagens de participar. Então, acho que é importante também a gente levar a mensagem da ASP para disseminar mesmo conteúdo e conteúdo de qualidade. Walter, seus recados finais para quem você desejar, por favor. Desejo mandar um recado especial aqui à doutora Soraya, confiou na gente, né, nessa missão de trazer essas informações, esses seminários, né, e confiou da gente ser, né, Débora, diretor de integração daqui. A gente sabe que a responsabilidade dela em cima de tantos eventos, tanta programação, termina sobrecarregando. A gente entende isso, entende? E a gente espera de verdade corresponder, né, às expectativas em cima da gente, né? E a nossa missão é pegar a experiência que a gente tem através dos anos, né, a confiabilidade dos clientes e transformar isso aí em sucesso, né? O meu lema aqui na W3 Marcas é trabalhar com o cliente de forma em que a gente possa garantir o sucesso desde o comecinho. Porque nessa área de propriedade intelectual, o estudo anterior é o que importa, né? Diminui 90% dos problemas. Claro que a gente não pode prever se alguém vai entrar com uma oposição injusta, a gente não pode prever se o próprio NPI vai entrar com um indeferimento injusto, né? A gente está acostumado aqui a reverter decisões por causa que o examinador, por conta da pressa, né, ele é obrigado a ter algum tipo de meta, de entrega de processo, então ele termina não olhando mais a fundo, né? E a nossa tarefa mesmo é fazer a diferença. E essa diferença é mostrando que as coisas podem ser bem feitas, né? Conforme a Débora disse, né? Trazer confiabilidade ao mercado. Débora, Walter, muito obrigado pela conversa, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido em favor da PI como um todo, vai regionalmente, da articulação para a realização desse seminário. Toparam o nosso convite ali em tempo tão curto para nós levarmos isso ao ar ainda antes do acontecimento do seminário. Então, fica o convite para o seminário da ASP, Propriedade Intelectual e Inovação na Indústria de Energia e Hidrogênio Verde, 9 de setembro, agora de 2026, das 9 às 5h15, na sede da FIEC Fortaleza, com participação presencial, mas também com a transmissão ao vivo por este canal do YouTube da ASP. Muito obrigado, Débora, Walter. Obrigado. E este foi mais um episódio do nosso ASPcast, o podcast da ASP. No próximo, nós voltaremos com mais uma entrevista a um dos nossos queridos e importantes diretores regionais. Um abraço. Um abraço a todos. Tudo de bom.